Muito bem, este é o Conexão Futura aqui na tela do seu canal Futura na TV e também na internet. Saiba tudo sobre o nosso programa acessando o site que está aí na sua tela, futura.org.br/Conexão Futura. Aqui você encontra os nossos episódios mais recentes para você assistir quantas vezes quiser. E ainda aqui embaixo tem os links para você conhecer todas as novidades que rolam nas nossas páginas, nas redes sociais. Bom, e a população brasileira está envelhecendo. De acordo com o Relatório Mundial de Saúde e Envelhecimento, o número de pessoas com mais de 60 anos no país deverá crescer muito mais rápido do que a média internacional. Enquanto a quantidade de idosos deve duplicar no mundo até o ano de 2050, por aqui a expectativa é que ela quase triplique até a metade do século. Por enquanto, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE já calculava em 2013 que havia 26 milhões, que esse era o número de brasileiros com mais de 60 anos de vida. Pois é. E aí, com o avanço da idade, aumentam também os cuidados necessários para garantir o bem-estar dessa parcela da população. O Estatuto do Idoso, em vigor no Brasil desde o ano 2003, determina que é obrigação primeiro da família, depois da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso a efetivação dos seus direitos. E esse é o assunto do nosso programa de hoje. Para essa conversa, recebemos aqui no estúdio o Renato Veras, que é geriatra e diretor da UNAT, a Universidade Aberta da Terceira Idade, da UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Bem-vindo, Renato. Tudo bem com você? Obrigado, Cristiano. Tudo bem. Bom, e também conosco, aqui ao meu lado, está a psicanalista Virgínia Ferreira, que é professora de Psicologia da Faculdade de Medicina de Petrópolis. Bem-vinda, Virgínia, mais uma vez. Tudo bem com você? Tudo bem, obrigado pelo convite. Bom, e logo mais a gente ainda conversa com a Marlete Silva. Ela é autora do livro Quem Vai Cuidar dos Nossos Pais? E você em casa, como sempre, também é nosso convidado para acompanhar o nosso bate-papo aí ao longo dos próximos 25 minutos. Quero já começar o nosso bate-papo aqui ouvindo o Renato, que representa a UNAT. A gente tem acompanhado aí uma série de reportagens, quem já teve a oportunidade de visitar a UNAT, ver a série de atividades que eles desenvolvem por lá. E a gente tem visto cada vez mais o conceito, né, de terceira idade, do idoso mudar, principalmente nessa última década e meia, a gente pode dizer assim, né, Renato? Não tenha dúvida, está crescendo muito, né? É uma questão numérica. Há bem pouco tempo atrás, na virada do século, em 2000, o Brasil tinha 14 milhões de idosos. Hoje já passamos de 26, 27 milhões e 2020 está chegando, seremos 32 milhões. Portanto, é um grupo etário forte, expressivo e não é apenas que você vai ter mais idosos nessa pirâmide populacional. Você vai ter mais idosos e vivendo mais. Morreu aos 70, 80 anos, está fora de moda, né? Cada vez se chega mais aos 100 anos. Hoje em dia, nós temos uma ideia, já temos 30 mil centenários no Brasil. Era um fato, assim, antigamente a gente falava de centenário, lembrava do Oscar Niemeyer, da mãe da Betânia, da Dona Canoa, né? Aquela coisa assim, ícones, né? Pessoas que ultrapassaram 100 anos. Está se tornando algo normal. Hoje em dia está comum, né? Está na moda ser centenário, não tem nada demais. Nada demais. Agora, o que tem demais aí, na verdade, é como a pessoa chegou até essa idade, como ela continua aí desenvolvendo atividades ou sendo acompanhada pela família, de que forma essa rede que pode assessorar essa pessoa aí a manter uma qualidade de vida. E agora a gente pensando um pouquinho, nem tanto tempo atrás, né, na década de 1970, aqui no Brasil, a expectativa de vida era de 50 e poucos anos, 53 anos, e agora a gente já passou aí dos 70 e tantos, estamos caminhando para os 80. Virgínia, o que isso muda, na verdade, no entendimento da própria sociedade em relação à velhice, né? Porque aquela imagem da vovó, que era aquela corcundinha de bengala e tal, já não combina mais com a pessoa de 60 anos, por exemplo, que ainda é uma pessoa ativa, muitas vezes trabalha, ou se já se aposentou, tem uma nova atividade, ou está aí cuidando dos netos. A gente sabe que o perfil do idoso mudou. De que forma o entendimento da sociedade como um todo tem acompanhado essa mudança? De forma bastante interessante, Cristiano. Até porque nós vivemos numa sociedade onde se prega o não cuidado. Tudo hoje é muito descartável. Contrário a isso, as pessoas estão vivendo mais.
Então, aí traz um novo modo de ser, um novo modo de pensar, né? Pensar o idoso, né, como uma pessoa que faz parte da sociedade, pensar no cuidado, pensar numa série de elementos que antes a sociedade não estava pensando. Né? Hoje, um copo plástico é descartável, tudo é descartável. O que é velho estava fora de moda. As pessoas tinham vergonha de dizer, eu tenho essa calça há 5 anos. Na medida em que a estimativa aumenta cada vez mais, o cuidado passa a ser não só com o idoso, mas com a própria existência e com tudo que o cerca. Então, desperta nas pessoas um novo olhar, uma nova forma de vida, o que é bastante interessante. Muito bacana. Bom, pensando no cuidado, eu vou chamar agora então para a nossa conversa a Marlete Silva, que é autora do livro Quem Vai Cuidar dos Nossos Pais. Bem-vindo ao Conexão, tudo bem com você, Marlete? Tudo bem, é um prazer conversar com vocês. Prazer é nosso em poder contar com a sua participação aí à distância. A gente falava um pouquinho aqui sobre essa ideia do que é o idoso hoje em dia, do cuidado. Então conta pra gente o que inspirou você a pesquisar e escrever esse livro e de que forma aí esses cuidados estão sendo contemplados na sociedade, no seu ponto de vista. A ideia surgiu exatamente dessa situação que vocês estão comentando aí no estúdio. Eu comecei a notar em volta de mim, entre meus amigos, meus conhecidos, pessoas constantemente relatando que estavam às voltas com um pai, uma mãe, um avô, às vezes sogro, um tio idoso que precisava de algum nível de cuidado ou de assistência. E a chegada dessa situação nas famílias sempre deixa as pessoas um pouco desnorteadas, porque ela provoca uma alteração em toda a dinâmica familiar. E eu comecei a ouvir tantas histórias sobre isso com os meus amigos e a perceber que as pessoas não tinham muito como trocar informação ou como pedir ajuda. E eu resolvi ouvir um pouco o que eles tinham a contar, então eu acabei fazendo um livro não sobre idosos, mas sobre as pessoas que de alguma forma dão assistência a esses idosos, ou seja, os cuidadores familiares, né? Agora, já volto a falar com você, Marlete. Renato, pelo que você percebe no convívio mesmo com os idosos, a gente sabe que muitas vezes a tendência ou do cuidador ou do familiar é, de certa forma, não infantilizar, mas assim, ter um cuidado talvez excessivo ou desconsiderar que, de fato, aquele é um ser humano adulto, que já tem uma série de experiências, tem um conhecimento muito grande. Como isso, às vezes, bate na falta de reconhecimento desse ser humano na hora do cuidado também? A primeira coisa, Cristiano, a gente deve observar é que o idoso não é mais uma categoria única. Como estamos falando de quase 30 milhões de idosos, tem vários tipos de idosos. Assim, né? Como se fala nas juventudes, né? Que não é uma juventude, tem cada tribo de jovens, tem as tribos dos idosos também. Mas você tem razão, até bem pouco tempo atrás era uma categoria muito estanque, né? Eram muito parecidinhos os idosos. Hoje em dia isso mudou. Mudou porque o viver mais está dado e as pessoas começam a compreender que chegar aos 60 quer dizer que talvez tenha mais 40 anos de vida, tem uma vida pela frente, né? Essa quase certeza, né? Hoje em dia, principalmente os idosos que frequentam o NAT, tem assistência médica, atividade, lazer, informações, né, adequadas, coloca uma perspectiva muito maior desse tempo de vida. Isso faz com que essas pessoas fiquem muito mais empoderadas, elas exigem muito mais, elas querem participar muito mais, né? Não só de informações, mas como também elas percebem melhor do que qualquer pessoa, melhor que o médico, inclusive, eu posso falar isso que eu sou médico, de que ela precisa se cuidar porque o tempo de vida a mais está dado. Agora, como ela vai usufruir esses 30, 40 anos a mais, que é o grande desafio. Aliás, é o papel da nova medicina, da geriatria. Não é mais curar. Ninguém cura uma doença crônica instalada. Eu brinco sempre, não existe uma moça meia grávida, outra grávida não está. Não existe uma doença crônica que vai evoluir para a cura, vai estabilizar. Então o papel da medicina vai ser de monitorar, estabilizar, acompanhar e valorizar menos a doença e sim valorizar a capacidade funcional. Apesar da hipertensão, do diabetes, da dor articular, como é que eu vou exercer meu dia a dia? E não é um dia a dia de alguns anos, de algumas décadas.
Então, esse novo olhar, essa nova percepção do cuidar do idoso, não é um cuidar de intervenção, não é um cuidar da cura. É um cuidar de dar melhores condições para ele usufruir a grande conquista atual, que é viver mais. Sem dúvida. Antigamente, o Brasil, em 1900, a expectativa de vida era de 33 anos. Quem gosta dos clássicos franceses já leu Balzac e sabe, mulher de 30 era uma velha caquética, uma menina de 30 anos. Um anos. conceito que muitas vezes até acompanhou por muitas décadas e não se desenvolveu depois disso, né? É fantástico. Quer dizer, Balzac, 150 anos atrás, nós estamos falando agora de chegar aos 100, quer dizer, 3 vezes mais num período de E na linha do tempo é muito pouco tempo, né? Certamente que a gente não pensa muito nisso. A maior conquista dos últimos 150 anos não foi o homem ter ido à Lua, não é a questão da informática, não é essa revolução tecnológica. É a possibilidade de você viver 3 vezes mais que 5 gerações passadas viveram. Agora, isso com certeza é uma mudança de paradigma, imagino eu, para a formação dos profissionais de saúde que têm que cuidar dessas populações, como bem disse o Renato aqui, não para pensar em cura, mas pensar em qualidade de vida e promoção de bons hábitos. Agora, como é que isso mexe com a cabeça das pessoas, Virgínia, que você tem acompanhado? Assim, porque muitas vezes o idoso ou ele viveu a vida inteira, se programou ali para pensar, né, que a vida acaba ali perto dos 70, 80, e ele está se vendo ainda disposto, com várias possibilidades de vida, e muitas vezes também, ou os filhos, ou essa rede aí que o cerca, também não está muito preparado para lidar com esse idoso cheio de disposição. Mas sabe por quê, Renato, ou Cristiano? Pelo seguinte, o ser humano, preto, branco, rico, pobre, está fadado à falência e à decadência. Os órgãos vão falir e o corpo vai cair, né? Isso denota a finitude. É a única certeza que todos nós temos, né? Que é a morte, é o fim. Ninguém lida bem com essa finitude, com a tal da finitude, né? Nós gostaríamos de ser imortais. Certamente é o que o homem procura. Então, quando você tem um idoso dentro de casa, qual é a dificuldade em se lidar com o idoso? É que ele mostra para você o seu futuro, daqui a 10, 15, 20, 30 anos. No que esse idoso vem respondendo de uma maneira diferente, né? Você vê o idoso hoje em academia, em cinema, em teatro, correndo na praia. Às vezes eu olho as pessoas na praia, em Ipanema, digo assim, olha que disposição, essa senhora deve ter pelo menos uns 78, está ali malhando, né? Andando na bicicleta, a pé. Eu digo assim, eu aos 53 estou aqui exausta. Quer dizer, então na realidade existe uma relação diferente, que ao mesmo tempo que amedronta, porque aquela idade é o meu futuro, se assim lá eu chegar, né? Como por outro lado, eu digo, nossa, que legal, quando eu tiver 70 e tal, eu também quero estar igual a ela. Agora, então, você falava nisso, me veio a questão da inversão muitas vezes, né? Porque tem tantos jovens aí que a gente acompanha em entrevista muitas vezes, não tenho tempo, não tenho disposição, não tenho vontade, não consigo ir malhar. E você falando de uma senhora de quase 80 anos que corre, esbanjando vitalidade. Então, é uma inversão do que se esperaria do jovem, né? De querer correr atrás e fazer muitas vezes esse dia a dia, ou muitas vezes o excesso de outras atividades, não deixa tempo dele cuidar de si mesmo. Exatamente, porque eu acho que todos nós temos uma questão aí narcísica, não é? E o jovem de hoje fez a tecnologia, ou o uso que ele faz da tecnologia, que eu acho que é mais correto, faz com que ele se exercite menos, que ele valorize menos aquilo que ele é. Ele valoriza muito aquilo que ele tem. O equipamento que ele tem, as redes sociais que ele frequenta. Então, isso o distancia de algumas atividades que fazem muito bem, e ainda mais. O distanciam dele mesmo, o que o idoso não tem. O idoso, uma das coisas que o idoso mais faz, eu sei porque eu trabalhei durante algum tempo numa casa de repouso, não é? Eles entram muito em contato com eles, com uma facilidade muito grande. Né? E o idoso hoje procura mais análise. No meu consultório, eu tenho 3 pacientes com idade acima de 76 anos. Que querem se entender, né? Querem fazer essa viagem do autoconhecimento. Mas essa é uma característica, né, que o tempo está muito maior.
um idoso aos 70 anos procurar uma psicanalista? Porque ele sabe que talvez ele tenha 20, 25 anos. Antigamente, aos 70, 60 anos, você está aposentado esperando a morte. Isso acabou. Esse limite, né, do que é velho modifica. O Ziraldo tem 84 anos, certamente na próxima feira de livro ele está lançando mais livros. Você pode chamar o Caetano Veloso, 72, 73, de uma pessoa velha, idosa? Não. Então, esse conceito se modifica, né? E esse é o novo papel da prática de saúde, da prática médica, né? É de você oferecer essa condição da pessoa usufruir essa conquista que é viver mais. Muito bacana. Eu quero voltar a chamar a Marlete, que conversa com a gente pela web. Marlete, em relação aos cuidadores, né? Você contava pra gente aí que buscou informações, pesquisou junto às pessoas que prestam cuidados aos idosos principalmente. A gente falava aqui muitas vezes dessa surpresa do posicionamento frente à vida de alguns idosos. De que forma, então, a gente pode pensar em se preparar para cuidar, né? A gente sabe que grande parte das pessoas vai, em algum momento, ter que cuidar dos pais ou cuidar de alguma pessoa com mais idade. Tem como se preparar ao longo da vida para esse momento? É uma preparação difícil, porque eu acho que, basicamente, se você conseguir aceitar que isso vai acontecer, que vai acontecer a velhice dos que estão em torno de você e a sua mesmo, você já está dando um passo importante. Porque a verdade é que as pessoas, como disse a doutora Virgínia, tentam refutar essa realidade da nossa vida. Eu me debrucei sobre a situação daqueles idosos que precisam de algum tipo de ajuda. E aí eu digo algum tipo de ajuda porque vai de um grau de dependência total até realmente aquela ajuda para pagar as contas, para manter a casa em ordem, coisas assim. E aí eu diria para você, para responder a sua pergunta, que eu acho que nós temos que nos preparar para a nossa velhice, levando em conta que nós vamos precisar de algum tipo de ajuda. Essa é uma questão complicada, porque geralmente não se fala dela dentro das famílias. Então, quando uma pessoa chega numa certa idade e precisa de alguma ajuda, às vezes os familiares não sabem o que ela pensa sobre aquilo, o que aquela pessoa pensa sobre aquilo. Ela quer sempre morar sozinha, ela aceitaria ter alguém dentro de casa com ela aceitaria morar numa residência para idosos, ela aceitaria algum tipo de ajuda física, por exemplo, a questão do pudor, né, que a gente percebe que às vezes vira um problema dentro das famílias. A pessoa precisa de ajuda para banho, por exemplo, e aí não quer ser ajudada pelos filhos, porque tem vergonha. Então, todas essas questões, se a gente pensar nelas e perceber que elas vão acontecer, eu acho que nós já estaremos nos poupando de um susto que vai acontecer lá na frente, e tanto se nós estivermos na posição de cuidador ou como do idoso que precisa de ajuda, e desmistificamos um pouco, né? Porque eu acho que há muito sofrimento desnecessário por causa de toda a resistência, de toda a surpresa que vem, como se isso nunca fosse acontecer e como se não fosse algo totalmente normal. Então, resumindo, eu acho que aceitar que isso vai acontecer é bastante importante e conversar sobre isso, né? Conversar sobre o que eu aceito, o que eu não aceito, o que eu acho que eu consigo tolerar, o que eu não consigo. Aí eu acho que já é um passo importante. Nossa, muito legal o que você falou agora, Marlete, porque você falava e eu ficava imaginando aqui que, de fato, essas questões do dia a dia, de que vai acontecer, muitas vezes pode ser mal interpretado, né? Se você puxa numa roda de conversas com idosos, se você passar por uma necessidade, você vai querer esse ou aquele tipo de ajuda, como disse a Marlete, muitas vezes pode soar como uma ofensa, né, para esse idoso que está participando dessa conversa. E tem uma situação, Cristiana, que é muito interessante, que a sociedade normalmente penaliza muito a família. A família abandonou o idoso, a família deixou de lado. Nós temos que entender que as famílias são, hoje em dia, pequenas, são nucleares, não é aquela família extensa de antigamente. E esse idoso, a partir meio século atrás, as famílias tinham 6, 7, 8 filhos. Muito, uma filha, não sei o quê, uma neta, uma prima, nora, sempre tinha alguém para cuidar. Hoje em dia as famílias são pequenas, as famílias viajam muito, vão para outras cidades trabalhar, e muitos idosos estão só.
E a partir dos 80, 85 anos, a prevalência de problemas cognitivos, problemas demenciais, se expressam de muita força. E esse é um grande problema que nós temos hoje. Por isso que é tão importante discutir a questão de cuidador, o cuidador formal ou informal, a família ou um profissional que cuida. É uma nova profissão que está se organizando. Um cuidador não é empregada doméstica, não é um médico, não é um psicólogo, não é um nutricionista, e é tudo junto. Na verdade, o papel do cuidador hoje é muito importante. Lá na UNAT nós temos curso de cuidadores, não para de formar pessoas, temos livros, né, elaborados de pesquisas nossas sobre a arte de cuidar, porque é uma tarefa extremamente importante, mas uma reflexão que acho que a gente precisa fazer é a situação daquele idoso só, que não tem muito dinheiro para pagar um cuidador, que depois, quando você tem cuidador 24 horas por dia, sai muito caro. Você não tem o apoio do Estado, não tem nenhuma instituição onde você possa deixar essa pessoa. Antigamente, as ordens religiosas, os hospitais de misericórdia, hospitais católicos em particular, tinham os locais para isso. Hoje em dia, isso não existe mais. E é um grande problema que nós temos em termos de saúde pública, em termos de familiar, social, é como tratar, cuidar esse idoso, sabendo que com problemas cognitivos a pessoa vai ter que ser cuidada 24 horas por dia e sem perspectiva do fim da vida. Eu conheço, lá na UNAT, nós temos pessoas que estão com problemas cognitivos muito graves, sem reconhecer nenhuma filha, nenhum parente, há 18, 20 anos. Pessoas chegando aos 100 anos, desde os 80 estão assim, e a família é um desespero, porque é muito caro, é muito difícil, e não tem plano de saúde que cubra isso, não tem Estado que cubra isso, não tem ordem religiosa que estude isso, e mais, uma das poucas certezas que nós temos, com esse aumento do tempo de vida, nós vamos ter cada vez mais e mais essa situação. Sem dúvida, essa população é bom frisar isso. Está aumentando, é importante você mencionar isso, que é uma discussão que a gente deve ter, porque muito se fala, né, quando se trata da questão do idoso, qualidade de vida, mas a questão previdenciária tem sido muito discutida amplamente. Agora, questões importantes como essa do cuidado com o idoso depois de um tempo de vida, isso na verdade não aparece tanto. A gente está abrindo esse espaço aqui no Conexão para você também de casa aí se sentir motivado a levar essa discussão adiante, né? Uma nova agenda que eu estou abrindo para discutir. Com certeza. A gente já está aqui com o nosso tempo corrido, quase chegando na reta final. Eu queria só aproveitar essa questão dos pudores, do cuidado e como trazer essa discussão. Ouvir uma reflexão da Virgínia a respeito disso. Cristiano, essa ficou para mim, né? Eu acho que muitas vezes nós temos o péssimo hábito de nos posicionarmos e criticarmos a família, criticarmos. É muito difícil, né? Ter um idoso desorganizado psiquicamente, com as funções cognitivas, enfim, distorcidas ou muito deficientes. Então, na realidade, eu penso que cabe à família, mas cabe à família cuidar tendo tempo, tendo paciência e cuidar, né, próximo, enquanto esse idoso reconhece as pessoas, enquanto esse idoso tem uma relação afetiva com o meio. A partir do momento que esse idoso não tem uma relação afetiva com o meio, se a família não puder mantê-lo no ambiente, eu acho que uma boa casa de repouso, não estamos falando aqui de um depositário para idosos, porque lá é um lugar onde eles têm atividades, é onde eles têm atendimento médico, é onde eles têm fisioterapeuta. Então, é muito difícil lidar 24 horas por dia, 365 dias por ano. Sem perspectiva de mudança? Sem perspectiva de que aquele idoso, né, possa restituir a saúde um dia perdida, né? Você ali com ele. Idoso não é lixo, não estamos falando disso. É preciso respeito, é preciso carinho e, acima de tudo, saber que aquele idoso que está diante de nós foi que muitas vezes abriu mão de muita coisa para fazer pela gente, por amor, para educar, e que nós um dia vamos estar no lugar dele. Mas tudo dentro das suas possibilidades. Porque uma coisa que eu gostaria rapidamente de destacar é o sentimento de culpa que as famílias têm. As pessoas não têm, muitas vezes a família não tem como cuidar do idoso, mas se coloca numa casa de repouso ou se deixa aos cuidados de um profissional em casa, elas se sentem culpadas, então elas vivem um dilema
muito grande. Muitas vezes são criticadas até por isso, mas essa questão que você coloca de as atividades ou o tipo de atendimento que esse idoso pode vir a ter em algum local especializado, voltando ao nosso ponto inicial de qualidade de vida para esses anos finais, aí talvez pode ser uma opção aqui, na verdade, é uma das possibilidades que a gente está trazendo para você de casa aí refletir, como eu mencionei mais uma vez. Nosso tempo aqui voa, infelizmente. O programa podia seguir o resto da tarde, porque são várias nuances em relação ao envelhecimento. Eu quero rapidamente colocar na tela a imagem da Marlete para me despedir dela. Marlete, muito obrigado pela participação e parabéns pelo trabalho. Obrigada, foi um prazer conversar com vocês. Prazer foi nosso. Deixa eu aproveitar que estamos aí na internet, eu vou fazer aqui uma mudança de janela rapidamente para mostrar aqui para você de casa. A gente mencionou a UNAT, que é a Universidade Aberta da Terceira Idade da UERJ, representada aqui no estúdio pelo Dr. Renato. Então tá aí para você o site unatuerj.com.br para você buscar aí os cursos, atividades e muito mais relacionadas à terceira idade aqui no Rio, mas pode buscar aí também caso você esteja em outros estados, a partir desse site também, quem sabe a inspiração para buscar algum tipo de serviço mais próximo de você. Aproveito e mostro também aqui o site da Faculdade de Medicina de Petrópolis, representada aqui no estúdio pela Virgínia, está aí fmpfase.edu.br. Ainda mais um site que eu mostro é o blog da professora Virgínia, para você acompanhar aí um pouco sobre as questões que ela traz no site, muito interessantes aí, com esse fofo cachorro aqui no último post, que todos nós aqui no estúdio adoramos. E rapidamente, antes de encerrar, que o nosso tempo está estouradíssimo, no site do Planalto tem aí na íntegra o texto do Estatuto do Idoso, que está em vigor, e é importante aí todos nós conhecermos as nossas legislações, tá certo? Tempo estourado, obrigado aos dois pela presença, sempre um prazer conversar com vocês e aprender tanto aqui. Valeu! Eu que agradeço. Valeu, foi um até a prazer, próxima. muito obrigado. Você de casa, obrigado pela companhia de sempre. Conexão na TV ou na internet nesses horários e no site aqui embaixo. Um abraço e até a próxima.